Elias, você como ativista do movimento negro, que dedica a sua vida a essa causa, é, o que você vê de importante numa pesquisa como essa, em que apresenta, é, traz a baila, né? Porque uma coisa é a gente saber que de fato existiu, outra coisa é quando essa pesquisa revela como isso de fato aconteceu. Qual é a sensação que se tem em sendo um lutador, em sendo negro, dependendo, sendo parte disso, né? Porque nós somos descendentes desses escravizados que vieram para cá nessa condição. Qual é a sensação que você tem de ver uma pesquisa como essa e o que você acha dessa pesquisa? E quando você for falar, ponha o microfone aqui pertinho, porque ele está roçando assim, para não dar barulho, tá? Veja se está bom assim. Está bom assim? Ficou? Então, é, é de agradecer fielmente, né, a iniciativa destes profissionais, né, da academia que apresentaram um trabalho, né, magnífico. Eu reafirmo, é um trabalho magnífico. Para nós, militantes do movimento negro, né, da classe trabalhadora, que há algum tempo, como bem falou Mariana, também debruçamos sobre esse tema da reparação, né, do processo da escravidão no Brasil. É um momento histórico que estamos vivendo, né? Essa iniciativa de trazer à baila esse tema da forma como foi posto, né, de forma tão responsável, tão respeitosa, né, é porque o, os pesquisadores com quem eu tive contato, a oportunidade de ouvi-los, né, demonstraram, né, a sensibilidade humana com uma questão tão cara para nós, né, e acho que possibilitar nós fazermos um debate, né, nesse nível que está se dando a partir de municiarem o Ministério Público fazer ouvir o movimento negro, como aconteceu aqui no dia 18 de novembro, na Quadra da Portela, me faz fazer uma viagem no tempo, né? Porque eu milito no movimento negro da década de 70, né? Eu tive a oportunidade de conviver com Abdias, com Lélia, Beatriz Nascimento, né? Na sede do IPCN aqui no Rio de Janeiro, né? Fazendo essa discussão lá na década de 70, né? O IPCN foi fundado em 74. Eu, com 17 anos de idade, 77 mais precisamente, eu estava dentro do IPCN, numa plenária discutindo a questão do racismo, a questão das nossas condições de vida na sociedade brasileira. E o Abdias é o cara que, né, trazia esse tema, né, com toda a energia, com toda a força que ele tinha, tal qual Lélia, tal qual Beatriz, né, com quem eu convivi mais de perto, Beatriz Nascimento e Lélia. E assim, é, hoje, fazer a leitura junto aos companheiros, é, na medida que eles, né, fizeram da condição de uma medida jurídica sobre a instituição do Estado brasileiro, que é algo que, inclusive, eu tenho falado com meus pares do Momento Negro, né? É, essa ação, né, de acionar uma instituição do Estado brasileiro, o Estado brasileiro em si, né, é algo que a gente vem sonhando e se propondo a fazer há algum tempo, e não fizemos, certo? Porque em 91 aconteceu um congresso aqui no Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado, que apontou uma perspectiva de reunir as entidades do movimento negro, né, no sentido de discutir coletivamente, né, essa relação Estado e população negra, e a partir daí buscar justamente, né, estabelecer algo que caminhasse para
essa discussão da reparação. Esse foi o tema do Congresso do MNU na década de 90, né, em 91. Só em 2007 se consegue unir, né, num fórum as entidades do movimento negro, aqui no Rio de Janeiro também, em março de 2007, para tratar esse tema da reparação de forma unificada. Infelizmente, isso não se consolidou. Né? Não se consolidou. Uma opção, inclusive, de representações das entidades do movimento negro sobre o tema da reparação. Não tinha acordo. Não existiu acordo dentro das entidades do movimento negro de pautar no que seria vir o Congresso de Negros e Negras do Brasil e, a partir daí, traçar uma ação que fosse colocar sobre o Estado brasileiro, né, a responsabilidade, né, da escravização, né, e, por conseguinte, abrir-se o debate da reparação. Lamentavelmente, esse foi o resultado. Então, hoje, 2023, nós nos depararmos com essa iniciativa, né, dos pesquisadores, essa iniciativa do Ministério Público, é algo assim, né, de grande magnitude, né, porque mexe com nossas vidas, mexe com a nossa história, né, mas mexe com a história do povo africano, que foi de lá que nós viemos. Né? É de lá que nós viemos, e é lá também que existem as consequências do processo do crime de lesa humanidade, que foi o sequestro de seres humanos, né, colocado nos porões dos navios tombeiros e trazido para cá como animais, como peças para serem comercializadas pelos escravocratas traficantes, né, europeus. Então, isso não é qualquer coisa. Isso tem que ser louvado, né, tem que ser reivindicado, tem que ser compreendido, né, tem que passar a ser, né, o nosso pão de cada dia, né, a ser mastigado e nos alimentarmos dele, tá? Para poder seguirmos em frente e fazer valer o ajuste de contas com a história, nossos antepassados. Preparar um futuro digno para as futuras gerações que vêm por aí. Porque não dá mais para nós vivermos, né, na base da pirâmide, aonde temos uma elite, né, que se vale desse processo triste que foi a escravidão, que vivem de privilégio, né, e ousam dizer que nós negros não temos direito a questionar o Estado, que não temos direito de questionar a esses mesmos que vivem do privilégio do que foi a escravidão. Então, para mim, como militante, né, e dirigente de uma entidade do movimento negro, que é o Quilombo Raça Classe, como dirigente e militante de uma entidade como o Grupo A Fagbairadu, é muito salutar isso, né? E acho que nós podemos ajudar a construir, né, o tão sonhado e desejado mundo novo, mundo diferente, né? E é disso que nós estamos falando. É disso que está sendo tratado esse tema, que ele ainda não precisa descer terra, né, aos maiores interessados, né, nessa causa. Então, assim, você, Mariana, Álvaro e demais integrantes da equipe que fizeram se dedicar a esse trabalho, eles estão de parabéns, né, por esse trabalho realizado. Eu não tenho, eu não sou formado em academia, eu não tive a felicidade de academia, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de fazer pesquisa, de, sabe, tá fuçando, né? Mexericano, a biblioteca nacional, museu. Eu sempre gostei de fazer isso e já me deparei com muitas coisas de dados históricos importantes, de poder trazer, inclusive, para dentro do momento negro, para a gente poder tentar se ajudar, elucidando fatos da história da escravidão. Inclusive, assim, eu tomei conhecimento, por exemplo, da assinatura do tráfico, da suspensão do tráfico negreiro em 1831, né, por uma determinação
da Inglaterra, né, na Biblioteca Nacional. Isso foi início da década de 80. Nós trouxemos isso para uma discussão nossa no Aguibara, né, e no Fórum do Movimento Negro que a gente tinha constituído à época, que envolvia várias entidades do Movimento Negro, e isso foi, assim, muito interessante a gente poder falar sobre isso, né. No final da década de 80, nós tivemos estabelecemos uma relação com um grupo de historiadores da Universidade Federal da Califórnia, que também foi uma troca riquíssima, né, de militância mesmo, né, eram acadêmicos da Universidade Federal da Califórnia, mas que vieram ao Brasil para trazer muita informação, mas também obter informações sobre a questão negra, né. E essa troca nos deu, assim, condição de, por exemplo, iniciar o debate sobre a história do Egito, o papel real da África no seio da humanidade, né? E a gente começar a consolidar, na nível de discussão, que possibilitou incluir muitos negros irem para a academia, né? Inclusive, na época, na Universidade de Califórnia, que a faculdade vocacional era impulsionada, né? Eles tentaram fazer intercâmbio de levar alguns militantes daqui para lá. Mas esse dado que vocês estão trazendo hoje é algo fenomenal e que a gente tem que, né, agora tratar com muito carinho, né, elevar, né, o nível da discussão da informação para as outras instituições do Estado brasileiro, para justamente dar isso, continuidade ao debate tão rico e importante que vocês conseguiram propiciar para nós.